Gravando para o edital Memorial de Vivências. O meu nome é Daniela Firuscaricati, eu me apresento como Dani Fiorucci e atuo na área de contação de histórias. Há mais ou menos na cultura eu atuo há uns 18 anos e dentro da contação de histórias uns 14, 15 anos. Moro em Londrina, no Paraná. Conte quais são as suas origens. Bom, nas minhas origens tem uma avó materna e uma avó paterna. A avó materna adorava contar as coisas da família. Sabe aquela que fica parada e lembrando sempre da memória? Trazia da mãe dela, que veio fugida da Itália, trazia as coisas que aconteceram com os avós, trazia as coisas que aconteceram com eles, com os meus avós, em cada ida que tinham para São Paulo, eles eram do interior de São Paulo. Então essa avó que contava as histórias da família. E a avó paterna era aquela avó que adorava ouvir música e bem alto, literatura, ela lia e ela lia muito. Tinha uma biblioteca grande na casa dela e eu lembro das vezes que ela reunia os netos, colocava no chão e lia um livro grande pra gente. A gente ficava a tarde toda enfeitiçado, ouvindo ela contar aquelas histórias maravilhosas, né? Então, da junção dessas duas avós, que já trazem a arte, cada uma com o seu olhar, né? Principalmente essas histórias, já trazem, na minha origem, veio meu pai, minha mãe, que se mudou para São Paulo, então eu nasci em São Paulo, e nas minhas origens tem uma mãe que ninava uma criança, uma mãe que já trazia esses brinquedos falados, né, as músicas, o toicinho. Eu lembro, eu pequenininha, e ela ainda ninava, ainda cantava pra gente dormir e contava as histórias, principalmente as histórias que ela tinha ouvido da mãe dela, né, histórias de quando Nosso Senhor andava aqui pela terra junto com São Pedro, histórias que fazem parte da primeira infância da maior parte, né, das crianças, como os Três Porquinhos, Chapeuzinho, mas uma mãe que gostava muito de contar. Nas minhas origens tem eu criança que adorava ler, adorava trabalhar com a imaginação, né, fazia novela, gravava tudo das novelas, eram aqueles aparelhos, né, que a gente colocava a fita cassete e apertava o play junto com o rec. Fazia tudo, fazia abertura, né? Fazia todo o enredo da novela, fazia os comerciais, tudo ali gravado, né? Eu só ouvia depois. Então, e tinha o meu livro preferido, que até hoje eu leio quando eu trabalho com as crianças, né? Conta a história dele, já li muitas vezes, já também transformei em contação de histórias, que é A Fada que Tinha Ideias. Nas minhas origens tem também eu, adolescente, que já era apaixonada pelas artes e começou a entrar em grupinhos de teatro da cidade. A essa altura eu morava no interior de São Paulo. E para continuar sobre o meu desenvolvimento dentro dessa área cultural, a minha trajetória enquanto trabalhadora da cultura, eu venho fazer pedagogia aqui em Londrina, em 1999. E na pedagogia, todos os meus trabalhos já eram voltados para artes, né? Eu sempre que eu podia, eu linkava a arte e a educação. Rapidamente a gente teve um grupo de amigos, cada um vinha de um saber, de um local, de uma faculdade diferente do outro, mas todos gostavam muito, muito de artes. E aí a gente começou a fazer o que a gente chamou hoje de brincadeiras da cultura popular em casa, mas sem pretensão nenhuma. A gente se juntava, dançava coco, dançava capuriá, dançava o jongo, dançava cirandas, se juntava para brincar, mas aquilo tinha tanta energia, aquilo era tão forte que rapidamente a gente passou do quintal de casa para os palcos. Aliás, não eram nem os palcos. A gente passou foi para o chão, porque a gente colocava as pessoas na brincadeira. Então a gente era chamado para fazer essas apresentações que na verdade envolvia todo mundo. Esse grupo, a gente pôs o nome de Grupo de Retalho de Cultura Popular e tinha 16 integrantes. Né? Não demorou muito, eu fiz um projeto que chamava Biblioteca Viva de Cultura Popular. E é aqui que vai entrar a minha contadora de histórias. Mais pra frente eu vou contar um pouco melhor sobre os projetos, né, e essas ações. Mas a gente fez um acervo junto em parceria com a Vila Cultural Alma Brasil. E incomodava um pouco, porque o acervo era bom, começou a surgir muitos livros também, infantis, muita doação. Um bom acervo, mas ninguém ia ver. Né? Não tinha uma consulta, pelo menos era muito pouco, pro tanto que a gente queria, né,
que aquilo fosse espalhado para o mundo. Então a gente começou a levar esse acervo para a rua, em especial das crianças. A gente começou a trocar. Não deixa o livro empoeirado lá na sua casa. Traz um livro, troca para o outro, lê esse, depois troca com outra criança, incentivando bastante isso, né? E o Biblioteca Viva, quando ele vai para a rua, que daí ele se chama Biblioteca Viva Itinerante, ele vai para a rua e a gente começa a fazer nas praças muitas brincadeiras. Dentro dessas brincadeiras tinha os livros para trocar, então eu ficava lá com as crianças, olhando os livros, mediando, contando, né, as histórias, mas em algum momento todas aquelas brincadeiras paravam, depois de 2 horas de duração lá na praça, e todo mundo parava para assistir uma apresentação, que poderia ser alguém convidado, né, palhaços e tal, mas normalmente era uma história. Mais do que com a mediadora de leitura, o meu encontro com a contadora de histórias se deu. Foi assim que tudo começou, nesse meu local, né, de livro, leitura, literatura e contação de histórias. Como que foi o meu aprendizado na área cultural e a minha formação? Bem, ela foi muito prática, né? Eu não fiz faculdade de artes, mas eu sempre trouxe a educação para dentro da minha arte. Eu gosto muito. E eu já comecei me apresentando, mas não é porque ela é prática que não tem estudo, ao contrário, eu fiz muitas oficinas, sempre fui atrás, encontros internacionais, com o tempo fazer produção também de encontros aqui em Londrina, sempre trazendo e participando de oficinas, de palestras, enfim, fazendo a formação sempre. Participei também, frequentei a Fatum com especialização em literatura infantil e contação de histórias. E, bom, o currículo é grande, assim, foram muitas pessoas que passaram, que eu vou citar nas inspirações, eu fazendo oficina junto com elas. Mas a formação é isso, ela é prática com muito estudo. Bom, conte quais são as suas principais referências e inspirações em seu fazer artístico-cultural. E realmente, inspiração é o que não falta, tem muito. Difícil é colocar aqui. Porque tem tanto aquelas inspirações diretas, né, que faz parte da mesma área, quanto tem coisas que inspiram a gente a fazer a nossa arte. Então, eu vou começar pela Ana May Barbosa, porque o que ela fala do tripé, eu levo para todos os projetos sempre, né? O tripé, principalmente quando eu faço produção ou quando eu sou a educadora, porque eu também dou oficina de contação de histórias. O tripé, que é a gente assistir, apreciar, né? Então ver apresentações. O tripé de confeccionar, de pôr a mão na massa, da pessoa ir lá e ela mesma, né, exercer aquele ofício. E também o terceiro, que faz parte do tripé, que é a reflexão, a contextualização, né, pensar sobre o fazer arte. Então, Ana May, com isso eu trago para todos os projetos e sempre me baseio tentando equilibrar essas 3 coisas quando eu trabalho. Catharine Zaccardi, uma francesa contadora de histórias, mas ela, quando conta histórias, ela é um mar, ela é grande, ela é maravilhosa, é algo incrível, ela é uma grande inspiração. O Hassani Koyeté, ele é um griot de Burkina Faso, na África, e eu já fiz algumas oficinas com ele, e ter um mestre daquele tamanho, que traz sobre a oralidade, sobre contar histórias, me colocou muito assim para entender, né, as diferenças, o que é o contar uma história, o que está dentro do narrar, né, saindo das artes cênicas. Enfim, o Hassani, vê-lo e fazer as oficinas com ele realmente é inspiração, é referência, é muito bom. Vai ter muitos, né? Reginaldo Prandi com a mitologia, já fiz aula com ele também em oficinas, maravilhoso para trazer toda a mitologia dos orixás, assim como para quem conta história, Joseph Campbell, é muito importante, né, entender essa jornada do herói. Então, são coisas que eu tô, por mais que eu já li lá atrás, são coisas que tá sempre vindo de novo e trazendo e revendo, porque é muito forte.
Gislaine Matos, né? Uma contadora incrível que a gente tem e uma formadora de contadores também, que a gente tem aqui no Brasil, que mora em Belo Horizonte. Ela traz a questão da estrutura do conto, e isso também, até hoje, por mais que comecei lá atrás, eu sempre estou revisando, trazendo. E com a Gislaine, uma das coisas que a pandemia abriu, né, é poder entender melhor os métodos dela, que até então eu tinha só acesso aos livros, então conhecer um pouco melhor e fazer oficinas mais para frente. A Regina Machado, também uma grande inspiração e referência. A Kiara Terra, que traz as histórias abertas, que encontram com as nossas histórias, né, traz as histórias para um local muito importante. O narrador que o Giba Pedrosa traz, tudo isso é inspiração, né? Mas assim, e das coisas também que alimentam a minha arte, a cultura popular alimenta muito. Eu venho da cultura popular no fazer artístico e ela alimenta, e às vezes não é nem diretamente, é uma coisa que você vê, mas que aquilo te dá ideia, que aquilo traz, às vezes são aconchegos no coração, às vezes, né, que a gente fica meio, coisas que a gente estranha, mas sempre é uma grande inspiração a cultura popular. Palhaço me inspira. Eu adoro palhaço. Eu não sou palhaça, mas eu trago um pouco do que é o palhaço quando eu conto histórias, no meu jeito de ser. Né? Em especial, eu vou citar um palhaço contador de histórias, que é o Palhaço Adão, do Paulo Federal, maravilhoso. E o Palhaço Coisa Fina, que eu trabalhei muito tempo, que é o Fernando Góes, que também me ensinou muito, muito sobre arte e sobre o que é ser artista, né? E como envolver essa plateia. Valdec de Garanhuns, um grande bonequeiro que me ensinou que mais do que a perfeição, trazer a arte ganhando vida era o que era importante, é o que traz o encantamento, né? Mário Quintana me inspira muito. José Paulo Paes, com as poesias, né, que ele tem, as infantis, assim, tocam muito no meu coração, mas eu gosto de todas. E assim, gente, vai ter muitas inspirações e referências que acompanham o trabalho. Ricardo Azevedo também, né, que ele escreve de uma maneira que cai tão bem na boca do contador, né, que também é uma referência grande, etc, etc e etc. Conte sobre os produtos, obras e projetos. Então, eu vou dividir assim, ó, eu tenho apresentações e também muitos projetos que ao longo dessa minha carreira eu já participei, já fiz, enfim. Vamos lá, apresentações, não dá para também enumerar tudo, mas as principais, Dundum Sererê, eu adoro contar histórias de Quase Dá Medo, e Maria Angula também, Quase Dá Medo, as crianças recebem muito bem, porque a gente fala sobre o medo num local muito seguro, né? Eu gosto de desafios, quando eu tenho que contar, por exemplo, João e Maria. Como é que eu conto João e Maria para as pessoas que já sabem o final da história e que já ouviram muitas e muitas e muitas vezes essa história? Então eu tenho que me reinventar, porque ela tem que ser interessante para as crianças e para os adultos que ouvem. As histórias de Nasruddin, né, que traz muita sabedoria, Vaso Vazio, Sanjo Padeiro, enfim, são várias histórias que compõem as minhas apresentações. E tem também os projetos que eu fui proponente de alguns, muitos projetos, na verdade. Vou começar pela Biblioteca Viva Itinerante, que veio daquele Biblioteca Viva de Cultura Popular que ficava fixo num local. O Cultura Popular, ele começou a fazer o acervo e também a gente trazia mestres para aprender, né, sobre a cultura popular. Quando virou itinerante, a gente passou a ir para os bairros de Londrina. E a ideia é chegar numa praça, ocupar essa praça de forma saudável, com brincadeiras. Lembra na Ana May Barbosa a gente trazia essa coisa, então, de as crianças vão experimentar, elas faziam seus carrinhos, andavam de perna de pau, elas pintavam, elas liam, elas trocavam livro e depois tinha o momento das histórias. Um momento principal das histórias de apresentação, porque também ao longo de toda a biblioteca, das 2 horas, tinham os livros ali e a mediação da leitura, a brincadeira, ajudando as crianças a trocar, a achar livros que elas gostam, porque a gente recebia bastante doação de livro também. Teve uma doação especialíssima, que veio muitos livros bons, aqueles livros pop-up, e que quando a gente foi colocar para as crianças trocarem,
deu um certo receio de que eles pegassem e não fossem bem aproveitados. Então, a gente começou a fazer assim, fez uma mala especial e quem levasse um livro e trouxesse, contando a história que tinha lido, podia escolher um da mala especial. Isso porque a Biblioteca Viva percorria o ano inteiro a periferia, mas em cada bairro que chegava, ele voltava 4 finais de semana fazendo a brincadeira. Então, e quando eu chamo brincadeira aqui, é no sentido, no melhor sentido que pode ser, tá? De brincadeira. Então a mala começou a funcionar muito para as crianças lerem as histórias, né? Teve gente que chegou, eu quero aquele. Me conta a história. Posso ficar mais uma semana com o livro? Pode. Não valia, claro, né? Os clássicos que todo mundo sabe, Três Porquinhos, esses não valiam, mas isso foi maravilhoso e como foi crescendo a leitura das crianças e também o conseguir falar o resumo da história. Isso foi, nosso crescimento foi muito grande. Fiz o projeto Costurando Histórias, onde a gente trabalhou com mulheres que sofrem violência doméstica e trabalhou também costurando histórias nas escolas. A gente pegava uma história de cada... As crianças escolhiam uma história de cada continente. Depois a gente lê 3 a 5 histórias de cada continente, cada grupo escolhia um continente e aí a gente costurava essas histórias. Tem também histórias para pequeninos. Eu faço junto com a minha parceira, Andréia Pimenta. E a gente conta para criança de 6 meses a 4 anos. E descobrir essa linguagem para os pequeninos é realmente assim, é incrível. Ninguém bate palma no final da apresentação. E ninguém fica quieto se não tiver legal. Fica quieto que eu digo assim, no sentido de prestar atenção, de estar junto com a gente, né? Então assim, o aprendizado para quem é artista, com bebês, é muito gostoso. Em compensação, na hora que a gente se entende, que a gente consegue falar e eles trazerem a resposta deles, é uma explosão também de energia. O que eu colho da história, que eu fiz com a Gabi Morelli, a gente contava histórias. A partir daí, da escolha de uma história, as crianças, as crianças começavam a pensar junto com a gente, o que eu colhi dessa história? Porque a gente acha que a história tem uma moral só, mas a história, né, tem muitas morais e a gente não quer reduzir aos aprendizados. Então, a partir de entender esses aprendizados da história, a gente se perguntava, e você? Quando é que você já se sentiu assim? Que nem você falou. E aí as crianças diziam em forma de bonequinhos que a gente foi construindo de pequenos cenários a história da vida dela. Então, a partir de uma história, de um conto tradicional, se encontrava com o conto da vida dela. Foi incrível, foi muito bonito mesmo, inclusive os bonecos, né, os cenários que eles fizeram eram cenários pequenos, com bonecos de biscuit, mas foi incrível. Carriola de Histórias, que esse foi feito em 2019, um pouco antes da pandemia. Eu saía com uma carriola, uma carriola assim, um carrinho tipo de sorvete, tá? Nos bairros de Londrina, foram 8 bairros, com os livros pendurados na própria carriola, e eu trocando livros, e também ao mesmo tempo, antes de trocar os livros pelos bairros, andando, eu passava na escola, eu contava história, falava que ia ter isso, que eles aguardassem lá em torno da casa deles que ia passar, e também fazia isso na saída da escola. Então o projeto ele atuava com a carriola dentro da escola, na saída da escola, e passava no bairro, trocando os livros. Era uma poesia ambulante, foi maravilhoso, foi um projeto muito difícil também, porque os recursos foram diminuindo. Eu fiz sozinha, saí do Biblioteca Viva Itinerante, que a gente era, né, conseguia fazer isso com uma equipe, e propus esse sozinha. Foi um grande desafio, mas foi uma poesia, assim, uma poesia que você via andar com brincadeiras. Eu parava, contava as histórias, andando, contava nos bairros, fazia o que é o que é, e eles trocando livros. Foi muito, muito legal mesmo. O livro Vivo na Arena, uma parceria que eu fiz desde 2015, né, com o SESI de Arapongas, onde eu ia uma vez no mês, contava para as crianças na escola, eles recebiam escola, e outra vez no mês, onde eu recebia as famílias, contava histórias, e a partir das histórias a gente fazia atividades e criei muitos laços afetivos, e isso foi até um pouco antes também de ser decretado a pandemia, né? Decretado não, de acontecer a pandemia. Principais experiências de produção cultural e participação em eventos e projetos culturais. Um pouco dos projetos eu falei. E vou falar de produção cultural porque eu também faço produção cultural. Eco
Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. A gente vai para a 11ª edição e estamos há muito tempo, eu tô desde o começo junto, né, com o ECO, é incrível, inclusive isso na minha formação também é muito bacana, porque todas as oficinas, enfim, as conversas, as palestras, assistir, tudo isso me enriquece muito. E quando a gente começou o ECO, eram poucos contadores de histórias em Londrina, bem poucos. Conhecidos, eu acho que tinha 2 ou 3 grupos. Agora já temos um monte de grupo que o ECO fomentou, isso é maravilhoso. Né? O Engatinhando, mostra de artes desde bebês, onde eu comecei a ter esse contato com o bebê. Também fiz produção. Carnaval na Praça, teve algumas edições. A gente chegou a homenagear os mestres, né? Os palhaços. Então foi também um projeto maravilhoso. E o Festival do Nariz Vermelho, eu falei que eu gosto bastante de palhaço, e o Festival do Nariz Vermelho trazia palhaços maravilhosos. Faz tempo que esse festival não acontece, mas foi um festival muito importante também nas edições que ele aconteceu. 7, conte da vivência de trabalhadora da cultura no momento pandêmico e as mudanças causadas pela pandemia no meu fazer. Olha, parou tudo de cara, tudo, simplesmente tudo. Então foi muito difícil, né? Desde vender carro para poder se sustentar. Por outro lado, foi um momento também de parar para estudar. E essa é a parte boa de fazer oficinas. Fiz uma oficina de laboratório de teatro Lambi Lambi, que agora é um dos meus fazeres que eu tô terminando. Eu queria levar muito o conto, né? Um conto tradicional daqui do Paraná, na experiência da narração de histórias dentro dessa caixinha mágica do Lambi Lambi, onde a pessoa vê individualmente, então também não tem aglomeração. Esse é um fazer que eu tô acabando, mas que a pandemia que me proporcionou a partir de eu fazer oficina e de ter tempo, né, para pesquisar e para estar fazendo bem elaborado. Refazer história, porque eu já contava essa história, então rever histórias de outras maneiras. Né? Com o Thiago Bezerra, que é ele trabalha no audiovisual, a gente fez histórias de lá e de cá, experimentando essa linguagem, né, do vídeo. Então trazia uma história daqui do Paraná, né, pegava uma história do mundo que tinha o link, e agora a gente já vai para novas histórias também. Então a gente já gravou alguns e estamos para gravar outro. Fazer oficinas, né? Eu dei oficina, foram bem difíceis as primeiras, as outras já foram bem legais, porque eu entendi o que eu estava fazendo de errado, né? O que não estava rolando, porque rolava tanto no ao vivo, e daí de repente não rola mais. Então as 2 primeiras oficinas foi muito difícil, depois as outras sentei, reelaborei, e foram bem bacanas. Geralmente eu dou oficinas de contação de histórias para professores. E a caixinha, né, que eu falei do Teatro Lambi Lambi, que eu tô terminando agora. Então, o meu fazer artístico no momento de pandemia foi muito em cima de estudo e tentar se refazer, né? E fiz produção também. O ECO aconteceu, então também aprender a fazer isso online. Parece que não requer, mas requer bastante. E então teve as produções do ECO Circulação e do 10º ECO daqui de Londrina, feito de modo online. E para terminar, vou contar os meus planos enquanto trabalhadora da cultura para quando acabar o período pandêmico. Eu acho que com as apresentações, 1000 vezes ao vivo. Né? Para mim, assim como narradora de histórias, eu preciso muito desse público e dessa volta. Tem narradores que se dão muito bem, né? Aqui na telinha, não é o meu caso. Eu me dou melhor com o público mesmo. Então, eu quero muito voltar. Mas a pandemia me atentou para pesquisar histórias, e isso eu quero continuar a pesquisar histórias da região. Já é um projeto que eu já comecei a pensar, e, né, baseado, por exemplo, na inspiração de Câmara Cascudo, porque a pandemia, enfim, me deu vontade de trazer mais essas histórias que são contadas aqui, de saber do imaginário das pessoas daqui. Claro que eu vi também e pesquisei modos que as pessoas fazem essas pesquisas que elas colocaram na internet, teve bastante isso, né, durante a pandemia. Quero circular com a minha narração de histórias, com o meu conto dentro da caixinha Lambi Lambi, circular bastante, e também quero fazer um mestrado, essa coisa de comecei a estudar de novo, estudar de um modo mais formal,
me deu uma vontade de estudar mais, sabe? De olhar para tudo isso de uma forma mais assim, formal. Ter também feito o Aldir Blanc no. Ai, meu Deus, agora esqueci o nome, mas daqui a pouco vem. Né, o EPG, que a gente ganhava a bolsa qualificação. Ter também feito a bolsa qualificação me deu vontade também de voltar e estudar, sabe? E com esse olhar do estudo mais acadêmico para o meu fazer artístico, de dar um novo salto. Eu me dediquei bastante para fazer artístico, porque eu queria que isso fosse bom. E a pandemia, com todas as desgraças, mostrou que, ó, bora dar esse salto. Essa pandemia tá indo. Ela vai, né, gente? E bora que é nóis. Colorinho colorado, meu memorial tá acabado.